Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Bruno Romano, sou professor de Escola Bíblica Dominical na Igreja Batista Casa de Pedra, sou estudante de teologia e vocês estão no canal Tempo Bíblico, este canal em que fazemos algumas reflexões relativamente breves justamente sobre a palavra de Deus. E no vídeo de hoje, nós vamos trazer uma reflexão que trata justamente sobre o cristão manter a fé em meio às aflições. Muitas pessoas elas se perguntam por qual razão o mundo está tão cheio de injustiça, de maldade, de doenças. E essas mesmas pessoas ficam se questionando diversas vezes se Deus é bom e é amoroso e ele é amor puro. Por que então ele permite que todo esse mal exista? E a resposta não está em Deus, mas em nós. Nós escolhemos dessa forma. Pois é, muitas pessoas ficam se perguntando por que Deus, por que Deus, por que Deus, e a resposta está justamente nos nossos atos. Deus havia, no Jardim do Éden, dado uma ordem singela para Adão, simples, que era: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É o que diz o livro de Gênesis, o capítulo 2, versículos 16 e 17, que diz o seguinte: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A escolha passa a ser a seguinte: ou Adão obedecia a Deus e se sujeitava a Deus, o que faria com que Deus governasse a vida de Adão, ou então Adão desobedeceria ao Criador e assim ele próprio teria de governar a sua vida. Adão escolheu o segundo caminho. Adão e Eva desobedeceram a Deus, escolhendo sair debaixo da proteção e da governança do Altíssimo. E com isso, eles passaram a ser governantes da sua própria vida. Deus havia criado um mundo perfeito, um ser humano perfeito, mas o homem, por escolha própria, decidiu sair debaixo da governança de Deus e, com isso, por conta de sua desobediência, ele permitiu a entrada do pecado na humanidade e no mundo, corrompendo toda a criação de Deus, toda a criação. O resultado, com o ingresso do pecado na humanidade e no mundo, começamos todos nós a conviver com injustiça, com doenças, com guerras e principalmente com morte. Até porque Deus avisou, Deus alertou: no dia em que comerdes, certamente morrerás. Deus nos disse, Deus nos avisou: comendo do fruto, morrerá. E isso é mais uma vez reprisado em Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Não foi por falta de aviso, mas nós escolhemos esse caminho. Nós escolhemos o caminho da maldade, nós escolhemos o caminho do pecado. Então, respondendo à pergunta do porquê o mundo está tão cheio de injustiça, de maldade, de doenças e de morte, por qual razão Deus permite isso? É porque nós escolhemos isso, não foi Deus quem escolheu. Essas consequências são consequências da nossa escolha. Agora, somos cristãos. E se somos cristãos e cremos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, nós tentamos nos submeter à vontade do Pai. Nós tentamos, nós nos esforçamos para que não voltemos a pecar. Somos pecadores, temos o perdão de nossos pecados e temos o esforço diário e constante de não seguir constantemente no pecado.
Se agimos dessa forma, se somos cristãos que cremos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador e submetemos a nossa vontade à vontade de Deus, do nosso Pai, porque somos filhos do Altíssimo, por qual razão Deus não concede tudo o que nos é pedido? Ora, porque nem tudo que a gente vai pedir é realmente do agrado de Deus. Nem tudo que vamos pedir ou que pedimos vai ser edificante. No fim das contas, temos grandes chances de pedir aquilo que não é do agrado de Deus. É inclusive o que diz em Romanos, capítulo 8, versículo 26, que não sabemos o que havemos de pedir como convém. Isso nos coloca na seguinte situação: nós não temos nem certeza do que vamos pedir, e muitas vezes, quando temos a certeza do que queremos, realmente muitas vezes esse pedido é em desconformidade com a vontade de Deus, e ainda que não seja, pode ser algo que vai nos afastar de Deus. Por exemplo, queremos pedir uma casa na praia para ir para a praia todo fim de semana, e com isso nós não iremos mais ao culto aos domingos. Então, a gente percebe que esse tipo de coisa não é do agrado de Deus, por mais que não pareça ser contrário à vontade do Senhor. E aí, com isso, muitas vezes nós pensamos que algo é realmente o melhor para a nossa vida, mas realmente não é, não sabemos, vivemos muitas vezes enganados, e aí, com isso, a gente percebe que a gente precisa necessariamente do Espírito Santo intercedendo por nós a todo momento. Isso é reforçado em Romanos, capítulo 8, o versículo 26 que nós já lemos, e o 27, que continua da seguinte forma: de que o Espírito Santo intercede por nós, pois aquele que examina os corações sabe qual que é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Por isso precisamos ser examinados o tempo todo. Precisamos ser examinados por Deus a todo momento. Ser examinados pelo Espírito Santo, até porque, como é dito em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E é por isso que muitas vezes acreditamos que algo será bom para a nossa vida e, na realidade, esse desejo nos levará ao abismo. Tanto é assim que Davi orou a Deus pedindo para que ele sondasse seu coração no Salmo 139, mais especificamente nos versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Com isso, fica evidente que muitas vezes acreditamos que algo será bom para a nossa vida, mas na verdade esse desejo nos levará para longe de Deus. E até por isso que Deus não concede esse nosso desejo. Mas, e se algo for realmente bom na nossa vida? Isso faz com que o nosso pedido seja atendido por Deus? Não, não necessariamente. Muitos dos nossos pedidos podem realmente parecer bons diante de Deus e ainda assim Deus não nos concede. Por exemplo, podemos pedir por um emprego novo, podemos pedir por saúde, podemos pedir por tantas coisas para que um familiar continue conosco por mais tempo. Ora, são coisas boas e ainda assim Deus pode não nos conceder, Deus pode não nos atender. Ué, se será bom, por que Deus não concede? Porque Deus já deu absolutamente tudo o que nós cristãos precisamos, que é a salvação. A salvação é o nosso maior milagre, é o maior milagre que nós podemos ter. Jesus foi entregue na cruz do Calvário para carregar com ele os nossos pecados, permitindo o perdão dos nossos pecados, permitindo a nossa salvação, permitindo a nossa vida eterna ao lado do Altíssimo, e nada mais é preciso. Deus pode sim conceder bênçãos, Deus pode sim atender orações, mas isso não significa que necessariamente Ele vai. Até porque as bênçãos que recebemos neste mundo são concedidas
exclusivamente de acordo com aquilo que Deus quer nos conceder. O mais importante já foi dado, já foi concedido, que é a salvação. O que vem além disso depende da vontade do Senhor, não da nossa vontade, até porque Deus é soberano. Isso fica mais do que evidente quando relembramos do apóstolo Paulo, que pediu a Deus que lhe enviasse e livrasse de um espinho na carne. Mas a resposta de Deus foi: minha graça te basta. É o que a gente vê na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, dos versículos 7 a 9. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E vale dizer que muitas vezes o cristão passa sim por sofrimentos angustiantes. É o caso quando um familiar amado está prestes a partir, ou quando esse familiar amado realmente já partiu, quando se vemos diante de uma doença, a perda de um emprego, problemas financeiros, são diversas as hipóteses, as diversas situações em que um cristão pode se ver diante de sofrimentos. Inclusive, nesse tipo de situação, nesse momento de angústia em que as pessoas se veem diante do abismo, pior, muitas dessas pessoas perdem a fé, deixam-se levar pela descrença, pela ira em razão de Deus não ter atendido ao seu clamor para aliviar aquela dor. E pior, algumas dessas pessoas tomadas pela ira chegam a culpar a Deus por seus problemas. Mas o cristão tem de fazer exatamente o oposto. Não tem de se entregar à ira, não tem de se entregar à dor. Não, muito pelo contrário. Em primeiro lugar, porque Deus nos disse para depositarmos nossa confiança em Cristo. Ele nos avisou, nos alertou que a gente passaria por problemas, passaria por angústias, mas que a gente deveria depositar nossa calma e nossa fé em Cristo Jesus. É o que nós vemos em João, o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus diz: por ele vencer o mundo, as aflições são vencidas, não hoje, mas na eternidade. Enquanto isso, devemos repousar em Cristo. Por quê? Porque na eternidade nada disso restará. Só teremos a salvação e, graças a Deus, a companhia de Deus conosco, o que é o nosso maior presente. E enquanto isso, podemos estar tranquilos, porque Deus vai nos aliviar daquilo que Ele compreender que deve ser aliviado de nós. Em segundo lugar, porque o apóstolo Paulo nos faz um apelo para que não estejamos ansiosos por coisa alguma, permanecendo tranquilos na paz de Deus, porque a paz de Deus excede todo o entendimento, e se ela excede todo o entendimento, ela traz acalento para o nosso coração e para a nossa mente. É o que nós vemos em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E isso é complementado, em terceiro lugar, pela lembrança que devemos ter sempre das mensagens de Cristo para que nós repousemos nele. Isso foi dito em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E em quarto lugar, nós devemos agradecer a Deus
por tudo, absolutamente por tudo, não apenas pelas coisas boas, é o que a gente vê em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, irmãos, como conclusão, se vocês estiverem passando por momentos de dificuldade, como eu também passo, todos nós estamos sujeitos a passar, vamos depositar a nossa fé em Cristo Jesus. Lembrando que, embora a gente passe por tribulações nesse mundo, nosso Senhor e Salvador venceu este mundo. E por esta razão, não vamos deixar que a ansiedade e as preocupações nos dominem. Vamos repousar em Cristo. Cristo é nosso Shabat. Cristo é nosso sábado. Cristo é nosso descanso. Agradecendo por tudo que Ele faz por nós, relembrando que o nosso maior milagre já foi feito na cruz do Calvário, que é a salvação, que é o perdão de nossos pecados e a esperança da vida eterna ao lado do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos e nos vemos numa próxima.